Nós estamos dando continuidade a essa série na Epístola de Tiago, e como nós sempre fazemos, vamos nos lembrar o que nós falamos há 2 domingos atrás, né? Usamos 2 domingos, né? Nós estamos falando sobre a prática do Evangelho. Tiago, capítulo 2, foi o tema da semana passada e semana retrasada, conciliando fé e obras. E o que Tiago nos disse? Bem, Tiago ele faz uma exposição do que é fé reconhecida por obras. Tiago ele não diz que nós praticamos obras para sermos salvos. Ele diz que as nossas obras são fruto da nossa salvação. Tiago também vai dizer que fé sem obras é uma fé morta. É uma fé que não me leva a me compadecer do próximo, ao ponto dele contar uma história, ele ilustrar, ele dizer: que adianta alguém vir até você, pedir alguma coisa e você dizer, bem, eu vou orar por você e vá, confie em Deus, que Deus vai cuidar. Tiago diz que isso é um tipo de fé e obra. E o interessante é que Tiago está introduzindo, a partir do capítulo 2, de como nós podemos ser reconhecidos como cristãos. Essa é uma das maneiras de pessoas verem em nós Cristo. O ato de nós exercermos generosidade, compaixão, o ato de nós termos misericórdia sobre a vida dos outros a partir daquilo que Cristo fez em nós. Então, Tiago, ele diz que podemos conciliar fé e obra a partir daquela obra que a partir daquela fé que gera em nós obediência a Deus. Tiago já tinha mostrado também na sua carta qual é um dos maiores mandamentos. Ele vai dizer que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar a quem? O seu próximo como a si mesmo. Então Tiago está mostrando, bem, se alguém perguntar, como é que você pode me demonstrar que você de fato é cristão? Tiago responderia, é a nossa expressão a partir daquilo que Cristo fez por mim. Se Cristo me alcançou, eu não desprezo a necessidade do próximo. Se Cristo me alcançou, eu me compadeço daquele que de fato necessita alguma coisa. Se Cristo me alcançou, eu o obedeço e trato o próximo como a quem? A mim mesmo. Bem, Tiago ele estava fazendo uma introdução de como nós podemos ser reconhecidos como cristão. Agora, no capítulo 3, ele vai mostrar que nós podemos ser também reconhecidos como cristãos, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós o quê? Falamos ou deixamos de falar. Então, Tiago, capítulo 3, versículos 1 ao 12. Obrigado, Lucas. Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados de que maneira? Com maior rigor. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo
contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água o quê? Doce. Vamos orar? Deus e Pai, nós cremos que o Teu Espírito, Ele é capaz de trazer clareza sobre todo o ensino da Tua Palavra. Por isso, Deus, nessa noite, como domingo passado nós fomos instruídos de como viver uma vida cristã a partir da nossa fé, demonstrando as nossas obras, nós te pedimos nessa noite, ó Deus, que o Teu mesmo Espírito nos convença que a nossa fé também, a nossa vida cristã é demonstrada a partir daquilo que nós falamos e a partir daquilo que nós não falamos. Ensina-nos, ó Deus, a refrearmos a nossa língua, a termos cuidado com aquilo que nós falamos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém já disse algo interessante, como mais ou menos algo assim: quando palavras são raras, não são gastas em vão. Quando nós entendemos que aquilo que nós falamos existe um peso, quando nós entendemos que aquilo que nós falamos causa benefício ou malefício, nós não falamos, nós não gastamos as nossas palavras de qualquer maneira. Existe um outro ditado também que diz que homens sábios falam porque têm algo para dizer, pessoas tolas porque gostariam de dizer algo. Nós, quando entendemos que aquilo que falamos é algo de peso, nós não falamos qualquer coisa. Nós não abrimos as nossas bocas para simplesmente falar aquilo que sentimos. Nós entendemos que aquilo que nós falamos causa um peso sobre a vida daqueles que ouvem e sobre aqueles que estão falando. Existe também um ditado filipino que diz o seguinte, que boca fechada, o que acontece? Não entra o quê? Mosca. Existe também um outro ditado em que pessoas dizem: tome cuidado com a sua língua, para que ela não o quê? Enforque o seu pescoço. Mas também existe um outro ditado que foi falado por uma prima muito sábia para uma criança de 10 anos que se achava um adulto. Por sinal, essa criança era eu. Um dia minha prima disse algo: primo, quando nós não temos algo para falar, nós ficamos calados, porque é melhor ficar calado do que abrir a boca para falar besteira. A minha prima era uma sábia, eu não sabia. O autor de Provérbios também, no capítulo 13, do versículo 3, ele vai dizer: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba o quê? Se arruinando.
Existem pessoas que falam muito mais do que deveria falar, né? E às vezes a gente diz assim, bem, está sofrendo porque fala muito, Interessante que no capítulo anterior dessa carta, Tiago ele está nos mostrando que o que nos faz demonstrar que temos uma vida cristã é a nossa fé a partir das obras que nós podemos realizar, obras de obediência, tendo compaixão sobre o próximo, usando de misericórdia, mas só que agora Tiago ele também nos mostra que a nossa fé, a fé genuína, ela não é simplesmente só demonstrada por aquilo que nós fazemos a partir da nossa salvação. Tiago também diz que a nossa vida cristã, a nossa fé, ela também é demonstrada a partir daquilo que nós o quê? Falamos e deixamos de o quê? Falar. Dentro de um contexto bíblico, não dentro de um contexto orgânico, mas dentro de um contexto bíblico, a língua ela é um músculo que ela está diretamente ligada ao nosso coração. Não é por menos que Jesus vai dizer algo interessante, lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, que a boca ela vai confessar o quê? Que o coração está totalmente cheio. A língua, aquilo que nós falamos, ela nada menos demonstra ou revela o estado do nosso coração muito mais rápido do que qualquer outra coisa que Tiago possa dizer aqui na sua carta. Tiago já entendia que aquilo que nós falamos é fruto não simplesmente da nossa fala, mas é fruto daquilo que o nosso coração está cheio, daquilo que nós vamos guardando dia após dia, daquilo que nós não vamos tratando diante de Deus. Por isso que lá no capítulo 1, no versículo 26, Tiago já estava dando uma demonstração, ele dizendo, meus irmãos, sabe como é que nós conhecemos alguém que verdadeiramente é cristão, que verdadeiramente é uma pessoa religiosa? Ele vai dizer no versículo 6, se alguém se considera o quê? Religioso ou cristão, mas não o quê? Refreia a sua língua, o que essa pessoa está fazendo? Está se enganando a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. Às vezes nós nos esquecemos, nós achamos que podemos viver nessa vida falando o que vem na nossa mente, expondo o que está no nosso coração. Hoje nós temos uma maneira de fala que não é verbalizada, mas teclada. Pessoas às vezes entram lá no Facebook, no Instagram, postam o que querem, escrevem o que querem, compartilham o que querem, e depois dizem assim, mas não fui eu que escrevi, eu simplesmente compartilhei. E a gente esquece que o fruto da nossa fala ou da nossa escrita é simplesmente aquilo que está dentro do nosso coração. Compartilhamos aquilo que nós achamos interessante, falamos aquilo que transborda do nosso coração. O interessante é que Tiago, ele está tratando disso. Ele diz, olha, aquele que se diz religioso, aquele que se diz cristão, mas não põe freios em sua língua, naquilo que fala, engana-se a si mesmo, e sua religião não tem valor algum. A boca confessa o que está cheio o coração. Se a língua tem a capacidade de revelar o que está no nosso coração, existe algo que Agostinho falou, um dos teólogos do século IV, ele disse algo interessante, que Deus nos fez prisioneiros de nós mesmos. E se de fato nós somos prisioneiros de nós mesmos,
Como é que nós vamos conhecer a outra pessoa? A não ser por aquilo que ela o quê? Fala. Você já parou para pensar nisso? Você não precisa de muito tempo, mas 10 minutinhos que você converse com alguém, você já sabe quem é aquela pessoa. Pelo menos você sabe o que aquela pessoa pensa. Você não precisa de conviver talvez 10 anos, mas pela fala você já conhece. Pela fala você já sabe o que está no coração daquela pessoa. Se é uma pessoa que guarda mágoas, ela vai, despejar aquilo em meio à conversa com você. Por isso Agostinho estava dizendo, Deus nos fez prisioneiros de nós mesmos, porque nós não temos como conhecer o que está aqui dentro do nosso coração. Nós conhecemos pessoas a partir do que ela fala. Então, aquilo que eu falo, ou aquilo que eu deixo de falar, demonstra quem realmente nós somos. Você já teve uma oportunidade de conversar com alguém e depois daquela conversa você dizer assim, caramba, como é que fulano é invejoso? Você já teve a oportunidade de conversar com alguém e depois daquela conversa você dizer assim, meu Deus, como é que essa pessoa guarda tanto rancor? Você não conheceu o coração dela, mas a partir daquilo que ela falou, você percebeu quem aquela pessoa demonstra ser. Então, se aquilo que nós falamos, se aquilo que nós postamos, demonstra de fato quem nós somos, então nós poderíamos concluir naquilo que Tiago está dizendo aqui na sua carta, no capítulo 3, é que a nossa língua nada mais é aquilo que nós somos. A nossa fala nada mais demonstra quem verdadeiramente eu sou e você é. A língua, ela é como um ladrão da caixa d'água, que quando aquela caixa d'água ela vai crescendo o volume, o que acontece? A água ela vai saindo ali por aquele ladrão, né? Ela vai derramando ali pelo ladrão. A nossa fala, a nossa língua, ela nada menos demonstra o que está ali dentro do nosso coração. Falamos o que sentimos, expressamos o que está guardado no nosso coração, demonstramos aquilo que está ali conservado, guardado, colocado lá no cantinho, expressamos tudo aquilo que está aqui dentro de uma forma que nem sempre nós mesmos percebemos. Nós expressamos verbalmente aquilo que nós guardamos dentro do nosso coração. Por isso Jesus vai dizer, o que nós confessamos com a boca é fruto daquilo que está o quê? Dentro do nosso coração. A língua, meus irmãos, serve como escape daquilo que está borbulhando dentro de nós. E é por isso que às vezes nós nos pegamos dizendo mais ou menos assim, eu não tive como me controlar e falei mesmo. Não é por menos que às vezes nós nos pegamos dizendo assim, eu sou assim mesmo e falo na lata. Não é por menos que às vezes nós nos pegamos dizendo assim, eu não sou caixão, é caixão que guarda segredos. Essas coisas que nós falamos, irmãos, nada mais demonstra o estado do meu coração e do seu coração. Nós não falamos por falar, nós simplesmente jogamos para fora aquilo que está borbulhando lá dentro de nós. Qual era o contexto que Tiago está escrevendo esses capítulos, esses versículos no capítulo 3? Nós lembramos que Tiago está escrevendo essa carta para irmãos judeus que estavam o quê? Se convertendo ao cristianismo.
E antes, ainda quando não convertidos ao cristianismo, eles eram limitados na sua fala dentro da sinagoga. Não todos poderiam falar, só aqueles que eram sacerdotes. E agora, quando ensinados ou convertidos ao cristianismo, todos eles têm a abertura da fala. Todos eles estavam falando o que sentiam, o que pensavam, colocando para fora. A igreja estava lidando com a valorização e o poder do ensino e do direcionamento de pessoas a partir da fala. E talvez você se pergunte, qual é o problema disso, pastor? Qual é a dificuldade nisso? Qual é o problema de pessoas falarem, de pessoas emitirem opinião? O problema é o seguinte, é que quando nós falamos, pessoas esperam, no mínimo, que aquilo que nós fazemos está se conciliando com aquilo que eu falo. O problema de falar, de ensinar, é que pessoas esperam que aquilo que eu digo seja a demonstração daquilo que eu faço. É por isso que não é fácil ensinar filhos. É por isso que não é fácil orientar pessoas. É por isso que não é fácil direcionar pessoas. Por quê? Porque nem sempre nós estamos fazendo aquilo que nós falamos. Por isso que não é tão simples orientar os nossos filhos, porque eles estão observando se aquilo que nós temos falado para eles é aquilo que de fato nós temos andado e cumprido. Por isso que não é simples dizer, meu filho, você deve temer a Deus, se a nossa vida não é uma vida conduzida pelo temor a Deus. Por isso que não é fácil dizer, meu filho, você deve orar, se a minha vida não é uma vida conduzida por oração. Por isso que não é tão simples chamar a atenção de alguém, mostrar o caminho para alguém, se a nossa vida não é pautada pela atenção e o caminho que Deus nos apresenta. É por isso que Tiago, ele está começando essa carta, chamando a atenção dos irmãos e dizendo, meus irmãos, que não sejam entre nós, ou que não tenha entre nós muitos mestres. Por quê? Ele vai dizer no versículo 2, porque nós temos a tendência de tropeçar a partir daquilo que nós falamos. Por vezes nós falamos coisas e não agimos assim. Por vezes, o simples fato daquilo que nós falamos é fruto daquilo que nós guardamos dentro do nosso coração. E qual é o problema nisso? Será que Tiago estava desencorajando o ensino ou a fala através daquilo que está acontecendo na igreja lá, ou de onde ele está escrevendo essa carta? Muito pelo contrário. Tiago está simplesmente lembrando aquilo que Jesus já tinha falado a partir de coisas que nós expressamos. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 12. Mateus 12. Mateus 12, versículos 36 ao 37. Jesus diz assim, mas eu lhes digo, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda o quê? Palavra inútil que tiverem o quê? Falado. Pois por suas palavras vocês serão o quê? Absolvidos, e por suas palavras serão o quê? Condenados. Jesus está chamando a atenção, Tiago está chamando a atenção, melhor dizendo, para essa igreja, é que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque tudo aquilo que nós falamos não irá
passar em branco. Um dia tudo isso será trazido ao trono do juízo de Deus. E quando Jesus diz aqui palavras inúteis, não são palavras jogadas ao vento, mas aquelas coisas que muitas das vezes nós falamos para pessoas, para que elas pratiquem aquilo, mas nós fazemos totalmente o quê? Ao contrário. Temos que ter o cuidado se aquilo que falamos tem a ver com aquilo que nós fazemos. Porque a vida cristã, ela não é só demonstrada a partir das obras de salvação, ou as obras que nos levaram a partir da salvação. Tiago está dizendo, aquilo que falamos, aquilo que postamos, também demonstra quem verdadeiramente nós somos. Tiago, ele demonstra aqui duas razões porque nós devemos pensar bem antes de falarmos alguma coisa. A primeira razão está no versículo 1 do capítulo 3, quando ele diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, quer dizer, pessoas que estão sempre falando, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com o quê? Maior rigor. A primeira razão que nós devemos pensar sobre aquilo que nós falamos é que aquilo que nós falamos está sendo julgado por maior o quê? Rigor. Se você é um pai, se você é uma mãe, um avô, uma avó, aquilo que você está falando para os seus filhos, para pessoas que ouvem o seu ensinamento, a sua direção, está sendo julgada com rigor por essas pessoas. Pessoas estão olhando e dizendo, é verdade, aquilo que ele faz aquilo que ele fala é o que ele faz. Mas também pessoas podem estar olhando e dizendo, bem, ele fala isso, mas não faz de maneira nenhuma. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Às vezes nós cobramos muito de pessoas, mas nós não andamos na medida daquilo que nós cobramos. Então a primeira coisa que nós temos que ter cuidado no tocante à nossa vida cristã é se aquilo que nós temos falado é algo que condiz com aquilo que nós vivemos como cristãos. Segunda coisa que nós temos que ter cuidado com a nossa fala está no versículo 2. Tiago vai dizer, todos nós o quê? Tropeçamos. E tropeçamos de que maneira? De várias maneiras, de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também o quê? Capaz de dominar todo o seu corpo. A segunda coisa que nós temos que ter o cuidado na nossa fala é que às vezes nós tropeçamos naquilo que nós falamos. Que aquilo que nós às vezes afirmamos é motivo do nosso tropeço. Que nós temos que ter o cuidado que nós temos o poder de influência. O simples fato da oportunidade de termos algum momento para falar, para emitir opinião sobre alguém, isso pode ser motivo de estarmos influenciando pessoas e a partir disso tropeçarmos naquilo que estamos fazendo ou falando. A pessoa que não controla a sua língua acaba tropeçando sobre a mesma língua, sobre a sua mesma fala. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizer, está vendo? Caiu no erro daquilo que ele sempre afirmava em não ser feito. Quantas pessoas nós não conhecemos isso? Por isso, irmãos, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. As nossas vidas estarão sempre em uma balança. Se aquilo que eu falo é a mesma coisa daquilo que eu vivo e pratico. O que Tiago está dizendo aqui, nesse texto, é que nós temos que ter muito atenção, porque todos nós um dia estaremos diante de Deus. Aquilo que nós falamos não é algo lançado ao vento.
O próprio Jesus disse, temos que ter cuidado com todo tipo de palavra inútil, porque isso será julgado diante de Deus. Talvez a pergunta agora é, então, pastor, como ou o que eu devo fazer para que eu não viva falando o que eu não devo falar, ou para que eu não viva apontando aquilo que eu não possa apontar? Tiago vai dar 2 exemplos, no versículo 3 e 4. Ele diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o quê? O animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme o quê? Muito pequeno, conforme a vontade do piloto. O que Tiago está querendo dizer nesses 2 exemplos? Primeiro, o cavalo. O cavalo, no seu estado original, ele é o quê? Selvagem, ele faz o que ele quer, ele é agressivo. Eu não sei se os irmãos lembram daqueles filmes antigos, né? Que tinham filmes assim, que pessoas iam para a floresta para pegar aqueles cavalos, né? Que eram puro sangue, eles eram selvagens e tinham que ser trazidos, né? Colocado freio na boca para ser controlado. Tiago está dizendo isso, que a nossa fala, a nossa língua, ela é assim selvagem, ela tem por hábito de talvez machucar, ferir, porque isso são frutos daquilo que nós guardamos no nosso coração, e para que isso seja dominado, nós devemos o quê? Refrear. Não precisa de muita coisa. Assim como um cavalo selvagem é dominado por freios colocados à boca, a nossa fala também pode ser dominada a partir de frear aquilo que nós tanto desejamos falar. Mas ele dá um outro exemplo também. Ele fala sobre os navios. Ele diz o seguinte, que o navio, quando colocado no mar, o vento bate nele e leva-o para onde ele quer, para onde a maré estiver dando. Mas um simples leme, quando colocado no navio e alguém controlando, aquilo que é grande, aquilo que é descontrolado, pode ser controlado por um simples o quê? Leme. Tiago está mostrando como nós podemos controlar a nossa língua, a nossa fala. Não precisa de muita coisa, mas como isso para alguns parece ser tão difícil. Quantas pessoas já tentaram refrear ou frear a língua, e quando se dão em si, quando entram em consciência, já perceberam que falaram o que não deveriam falar, que já magoaram pessoas que não deveriam ser magoadas. Quantas pessoas que, quando percebem, já deram um fora em alguém. Alguns dizem que tapa dado e palavra dita, ninguém tira. Uma vez falado alguma coisa, nós não temos como tirar. Quantas pessoas hoje que nós conhecemos dizem assim: poxa, mas fulano me disse algo há tanto tempo atrás que aquilo me machucou, me fere até hoje. Até hoje. Uma vez que as palavras escapam das nossas bocas, meus irmãos, é impossível chamá-las de volta. Palavras sem ser refreadas causam estragos surpreendentes. Por isso que nós temos que freá-las enquanto antes. Por isso que nós temos que dominar a nossa língua. Por isso que nós temos que ter cuidado com a fofoca, com o corte maldado em uma outra pessoa, com palavras que podem sair do nosso coração, que são obscenas, piadas sujas, palavrões, vingança e inveja. Lembra o que Jesus disse?
que o que a boca confessa é simplesmente o que o nosso coração está cheio. Nós não falamos simplesmente por falar, nós falamos aquilo que nós guardamos aqui dentro do nosso coração. O nosso desespero nos leva a falar coisas que nós nunca deveríamos falar. Você já reparou? Quando alguém está discutindo, fala coisas, magoa pessoas, fere, e depois da discussão diz assim: você desculpa, mas era um momento que eu estava nervoso. Fruto daquilo que o coração estava o quê? Cheio. Se palavras ela demonstra o que o nosso coração está cheio, e nós podemos controlá-las, Tiago também diz que quando nós não controlamos as nossas palavras a partir da nossa língua, ela também pode destruir pessoas. Versículos 5 ao 8. Tiago diz assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes o quê? Coisas. Vejam como um grande bosque é o quê? Incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada por quem? Pelo inferno. A morte e a vida estão no poder da língua, irmãos. Em algumas épocas do ano, às vezes nós assistimos aquelas reportagens, né? Pessoas demonstrando uma quantidade de hectares enorme pegando fogo, e durante a reportagem nós ouvimos às vezes a pessoa que está fazendo aquela reportagem dizendo: e isso aconteceu por uma guimba de cigarro jogada no mato. Tiago está dizendo que a nossa língua é assim. Quando nós não refreamos, ela tem a capacidade de queimar tudo que está ao nosso lado. Uma vez que a faísca da língua acende o fogo, é extremamente difícil, irmãos, de apagar, de parar. Uma pequena palavra mal colocada na hora errada pode destruir uma vida. Você não precisa de ter uma arma de fogo para acabar com a vida de alguém. Simplesmente por uma palavra mal colocada, uma palavra maldita, uma palavra falada em um momento errado, tem uma capacidade enorme de destruir tudo. Tiago, ele usa uma expressão interessante no versículo 6, ele diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de quê? Iniquidade. Aí ele diz: colocada entre os membros do corpo, ou do nosso corpo, faz o quê? Contamina a pessoa por inteiro. Ele usa uma expressão aqui como alguém que está sadio, mas de repente um vírus penetra o organismo dessa pessoa, e uma vez o vírus instalado no organismo da pessoa, ele começa a proliferar, e pouco tempo a pessoa toda está o quê? Contaminada. É isso que Tiago está dizendo. Nós não precisamos de falar muita coisa. O simples falar no momento errado, o simples colocar alguma coisa na hora que não é devida, é como se fosse algo que estivesse contaminando todo o ser. Uma palavra de crítica destrutiva, uma fofoca, uma colocação verídica, mas com crueldade. Eu acredito que verdade deve ser sempre falada, mas isso não quer dizer que verdade deve ser falada em todos os momentos. Às vezes pessoas aproveitam o momento para falar verdades com crueldade. Por isso que nós temos que entender que o problema não é aquilo que nós falamos, mas o problema é o que está onde?
no nosso coração, que promove em nós o desejo da fala. É isso que Tiago está dizendo, que quando colocado sutilmente, incendeia todo o curso do corpo, ao ponto de incendiar tudo e também ser incendiada pelo próprio inferno. Interessante. Tiago não está dizendo aqui que pessoas, quando fazem isso, estão possessas. Mas Tiago está dizendo que pessoas, quando usam a fala para destruir as outras, permitem que o diabo use aquilo que está falando. Exemplo, Pedro. Quando Jesus diz para Pedro que ele estaria voltando ao Pai, o que ele diz? Não, Senhor, aqui nós iremos construir algumas coisas, aqui um lugarzinho para o Senhor, para Moisés, para Elias. E o que Jesus diz para Pedro? Aparta-te de mim, o que? Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Às vezes nós permitimos que uma simples palavra seja motivo de incendiar todas as coisas. Às vezes batemos no peito e falei, ele não gostou porque é verdade. Isso não quer dizer que por ser verdade você tem que falar naquela hora. Você precisa de ter cuidado. Cuidado com o que fala, cuidado com o que pensa. Meus irmãos, nenhum membro do nosso corpo humano tem tanto potencial para o mal como a nossa língua, como a nossa fala. Será que nessa noite a minha língua tem sido instrumento de desencorajar, desestimular, ridicularizar, destruir pessoas? Será que em algum momento, como cristão, aquilo que eu tenho falado não tem ferido os meus filhos, os meus pais, os meus patrões, os meus vizinhos? Será que em algum momento já não incendiei vidas pelo poder destrutivo da minha língua? Será que em algum momento eu ainda não percebi que aquilo que eu falo demonstra também se de fato sou cristão ou não? Será que em algum momento eu ainda não percebi que eu devo refrear aquilo que eu digo, porque Tiago está me dizendo, como uma prática de vida cristã, que aquele que não refreia a sua língua engana a si mesmo e a sua religião ou o seu cristianismo é inútil? Será que eu ainda não percebi que aquilo que eu falo é fruto de um coração cheio de coisas que eu não permiti que Deus cuidasse e tratasse? Que eu digo assim, não, isso aqui eu guardo dentro de mim e um dia Ele vai ver, eu vou ter a oportunidade de lançar tudo isso em rosto. Será que eu ainda não percebi isso? Que a minha fala pode ter um poder destrutivo, que a partir disso cria-se um contrassenso naquilo que eu sou e naquilo que eu falo. O que é um contrassenso? São coisas que nós falamos, mas agimos de maneira diferente, como eu dei o exemplo hoje pela manhã. Ninguém que é vascaíno vai sair pela rua gritando Mengo, e ninguém que é flamenguista vai correr no meio da rua gritando Vasco. Isso é um contrassenso. Tiago está dizendo, quando nós vivemos uma vida que se diz cristã e permitimos que a nossa fala seja qualquer tipo de fala, sem que a gente pondere, sem que a gente coloque freios, isso é um contrassenso tremendo. E ele começa a demonstrar esse contrassenso. Versículo 7, olha o que ele diz. Toda espécie de quê? De animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido o quê? Domada pela espécie humana. O que Tiago está dizendo?
Não há nenhuma criatura criada por Deus que o homem não tenha capacidade de domar. Você pega um papagaio desde pequenininho, coloca ele lá na gaiola, se você ensiná-lo a cantar o hino nacional, ele vai cantar todos os dias. Você pega um leão selvagem, você domestica aquele animal, coloca lá no circo, ao ponto de pessoas abrirem a boca do leão, colocar a cabeça e tirar. Você pega um elefante que é tão forte e poderoso, mas uma vez domesticado, pessoas conseguem ficar debaixo da sua pata, que se ele baixar a pata, acabou o camarada. Mas o ser humano é capaz disso. Mas às vezes nós não somos capazes de quê? Dominar a nossa língua. Que contrassenso. Que coisas que parece que não parece dominar. Se Deus me dá a capacidade de domar aquilo que foi criado por Ele, por que eu não tenho capacidade de domar aquilo que está dentro de mim? Tiago, ele começa a apresentar esse contrassenso para a igreja que ele está escrevendo. Olha, toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno que mortífero. E ele continua a mostrar esse contrassenso. Olha o que ele diz no versículo 9. É como se ele dissesse: meus irmãos, olha que contrassenso. Com a língua nós fazemos o quê? Bendizemos o Senhor e Pai. E com a mesma língua, o que nós fazemos? Amaldiçoamos homens feitos à semelhança de... Que contrassenso é esse? Como pode, como cristãos, nós entrarmos nesse lugar, celebrarmos a Deus, louvarmos ao Senhor, reconhecermos que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele governa as nossas vidas, mas em algum momento nós usamos a mesma boca que bendiz o Senhor, nós usamos a mesma boca para amaldiçoar pessoas, para falar mal, para destruir, para desconfigurar a idoneidade e a integridade dessas pessoas. Isso é um contrassenso. Isso não é realmente demonstrar que é cristão. É aquilo que Tiago já estava dizendo no capítulo 1, versículo 26. Se alguém se diz cristão e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Engana-se a si mesmo. E ele continua nessa ideia do contrassenso. Ele diz: da mesma boca procedem o quê? Bênção e maldição. Quantas vezes ligamos às vezes a nossa televisão e tem pessoas que se dizem cristãos, apóstolos, e dizendo: eu amaldiçoo, eu amaldiçoo. E cultos depois dizendo: Senhor, abençoa o povo. Que contrassenso é esse? Que contrassenso. A mesma língua que é usada para abençoar é a mesma língua que é usada para amaldiçoar. Tiago continua nessa ideia do contrassenso. Ele diz: meus irmãos, não pode ser assim. Nós não podemos viver como se não tivéssemos domínio sobre algo que está dentro de nós. Nós não podemos viver dizendo: bem é mais forte do que eu. Nós não podemos viver dizendo: bem, isso aqui eu não consigo refrear. De maneira nenhuma, não podemos viver assim. E agora ele começa a fazer perguntas que são retóricas, são aquelas perguntas que a pessoa já sabe a resposta. Olha o que ele diz no versículo 11. Ele diz, no final do 10, né? Meus irmãos, não pode ser assim. E no 11 ele diz: acaso podem sair água doce e água amarga
da mesma fonte, qual é a resposta? Não. Ele continua: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Qual é a resposta? Claro que não. E ele termina: da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Bem, se nós sabemos que a resposta para essas indagações de Tiago é a resposta não, então surge uma pergunta para nós. Então, se nós sabemos que nós não podemos viver falando qualquer coisa, compartilhando qualquer coisa nas redes sociais, escrevendo qualquer coisa, permitindo que com a nossa língua possamos bendizer ao Senhor e com a mesma língua amaldiçoar pessoas que foram feitas à semelhança de Deus. Se nós sabemos que não podemos abençoar e amaldiçoar, porque de uma fonte não sai água amarga e água doce, a pergunta é: por que nós vivemos praticando isso? Por que nós vivemos permitindo que a nossa fala desconstrua quem realmente nós somos? Porque nós vivemos, às vezes, permitindo que dos nossos lábios saiam palavras, às vezes, obscenas, palavrões, palavras destrutivas, palavras que não venham encorajar pessoas, mas destruir. A pergunta é: por que nós permitimos isso? Talvez a resposta nós iremos encontrar naquilo que Jesus diz, e Jeremias também diz. Jesus diz que o que sai da nossa boca é o que o nosso coração está o quê? Cheio. Quando nós permitirmos que Deus controle o nosso coração, a nossa língua será controlada. A nossa língua será controlada. Quando nós pegarmos o nosso coração magoado, rancoroso e colocar diante de Deus, aquilo que nós falamos será tratado também por Deus. O autor de Jeremias, ele vai dizer: o coração do homem enganoso, quem o conhecerá? O próprio Jeremias, na fala de Deus, vai dizer: eu sou o Senhor que sonda os corações e as mentes. Como é que nós podemos viver uma vida que é demonstrada o nosso cristianismo a partir da nossa fala? Quando nós submetermos o nosso coração a Deus. Quando nós falarmos: Senhor, existem coisas que eu guardo aqui há anos, mas eu não quero mais escravizá-las dentro de mim. Senhor, existem coisas que estão guardadas aqui, que me feriram, palavras que me acertaram como uma boa flecha no alvo, mas eu não quero mais guardar isso. Talvez essas coisas que eu ainda falo é fruto do coração que está cheio dentro de mim. Hoje eu entendi que com a mesma língua que bendiz o Senhor, que louva o Senhor, essa mesma língua não pode amaldiçoar pessoas que vivem ao meu lado. Então, qual é o caminho que nós temos, irmãos? É o mesmo caminho que o salmista tem, quando ele diz no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, conhece o meu deitar, conhece o meu levantar, vê se há em mim algum caminho mau e me leva para o caminho de justiça. Nós não iremos ter o privilégio de dizer: mas eu falei isso porque eu estava nervoso, eu falei isso porque eu estava chateado. Sim, você não falou por falar, mas nós falamos porque temos no nosso coração armazenado coisas que nós não deveríamos armazenar. Por isso eu lhe convido nessa noite
a fazer uma faxina, de colocar diante de Deus, mesmo quando você diz assim, bem, isso me machuca muito, mas eu me colocarei à disposição para que Deus possa mudar o meu coração.